Com pelo menos 4 desfalques, o Sampaio Corrêa começa a se preparar para encarar o Londrina nesta quarta-feira no Estádio Castelão. O adversário tricolor foi abatido pelo Leão em seus domínios. Mesmo com a derrota, o Sampaio Corrêa não caiu na tabela de classificação. Brasileirão, jogos, classificação e resultados. Tudo isto neste conteúdo. Emanuele Modas, vestindo sempre você com os melhores modelitos, roupas masculina e feminina, toda a moda praia. Você vai encontrar calções Mauricinho, camisas térmicas para proteção solar. Você encontra também lindas bolsas e carteiras. Emanuele Modas, peças que garantem o sucesso do seu look em qualquer estação. Modelagens que arrasam em qualquer dia da semana. Aceitamos cartões de crédito, inclusive o Credit Shop. Emanuele Modas, em São Luís, Avenida São Marçal 370, João Paulo. Olá minha galera, tudo bem? Seja muito bem-vinda de volta aqui ao nosso canal Laércio Costa Narrador. Inscreva-se, acione o sininho para as notificações, deixe o seu joinha, seu like é importante para o fortalecimento do canal, compartilhe e deixe os seus comentários aqui para o Fala Galera. Queremos saber como é que você vai analisar, né? Ou analisou o Sampaio nessa derrota para o Vila Nova, o que espera do jogo diante do Londrina, logo nesta quarta-feira, 19 horas, hein? O horário do jogo, no Estádio Castelão. Então, torcida tricolor, a hora é essa de comparecer ao Estádio Castelão. Laércio Costa, mas o time vem de derrota, o time não ajusta, as peças não estão bacanas, a finalização péssima para o gol. Pois é, mas sem a ajuda do torcedor, nada pode se configurar de forma positiva para o Sampaio Corrêa, que tem uma janela que se aproxima aí no dia 3 de julho. Portanto, menos de um mês para que essa janela venha a se abrir e as equipes correrem no mercado, porque no segundo semestre muita coisa ainda vai acontecer nesse campeonato brasileiro. De acordo com os comentários que eu fiz ontem, comentário de domingo, aqui no canal Laércio Costa Narrador, a gente analisou a performance do Sampaio diante do Vila Nova, continua errando muito o time tricolor, e aí o professor Márcio vai ter que dar uma ajustada na pontaria dessa moçada. Essa pontaria tem que acontecer, porque o ataque do Sampaio está um ataque cardíaco, um ataque que não marca, um ataque que desperdiça muitas oportunidades, e a gente quer ver o time com a pontaria em dia. E isso não tem acontecido. Não é possível que essa intranquilidade faça com que o jogador limpe a jogada e atrase a bola para o goleiro, que o jogador limpe a jogada e mande a bola lá em Brasília. De Goiânia para Brasília ali dá mais 2 horas e meia de viagem. Então jogou lá em Brasília a bola. Não pode. Esses pequenos detalhes, uma cabeçada errada na pequena área, que a bola vai lá na bandeirinha de córner, fala sério. Então tudo isso são erros gritantes que o Sampaio Corrêa está tendo nesse momento. Outra coisa, professor, hora de testar outros atacantes. Já deu para o Vinícius Alves, já deu. Tem Vinícius Cascais, tem Patrick, é o que o Sampaio Corrêa tem. Vamos aguardar para ver se o Ítalo, né, retorna a esse time. Para ver se verdadeiramente, depois da preparação física mais ajustada, ele vai conseguir render aquilo que ele foi contratado para fazer. Que o Sampaio, como disse lá o nosso comentarista do Premier no fim de semana, o Sampaio, o Lino, né? O Sampaio faz artilheiros. O Sampaio teve, ano passado, Poveda, em 2020 teve o Caio Dantas, que foi adversário do Sampaio, pelo menos não configurou a lei do ex, diante do Vila Nova, né? Mas a falta de atenção na marcação do Sampaio, marcar a bola, esquecer o adversário do lado, na área, isso aí é imperdoável. Uma falha dessa é imperdoável, porque o que a gente tem batido aqui, e os caras são profissionais. Isso aí não tem como o professor Márcio Fernandes não cobrar dos atletas do Sampaio Corrêa a falta de atenção no interior da grande área, a marcação do jogador que entra sozinho na grande área e não tem um acompanhamento, porque estão marcando todos a linha da bola, estão olhando para a bola. Erros gritantes do Sampaio Corrêa que terão que ser corrigidos imediatamente para o confronto diante do Londrina. O adversário do Sampaio Corrêa perdeu para o Sport Recife neste fim de semana. Aliás, essa rodada toda foi concluída no fim de semana. Visitantes que venceram, me parece que foram apenas 3 visitantes e um empate, né, de visitante. O restante, todos os mandantes ganharam. Então,
Está tudo dentro da normalidade. Para o Sampaio Corrêa ainda foi melhor ainda até do que a gente imaginava, porque o Sampaio, de 2 jogos fora e de não estar vencendo fora de casa, conseguiu 3 pontos. Eu considero muito positivo. Mas os erros que aconteceram no Sampaio não podem mais acontecer, são erros primários do futebol. Erros primários do futebol, essa falta de sensibilidade da marcação do time tricolor no sistema de defesa. Aí não podemos conceber. Tem que ser ajustado imediatamente. Sampaio vem cheio de desfalques para esse jogo diante do Londrina. Não vai ser fácil. Talvez aqueles que estejam lá fora aproveitem essa oportunidade, e a hora é essa. A hora é agora, de você aproveitar a oportunidade. O Maurício está aproveitando muito bem a oportunidade que vem tendo, se configurando nos 2 últimos jogos do Sampaio como um dos principais jogadores dentro de campo. Então o Maurício, maranhense de Araiós, está se configurando aí como um dos bons jogadores do Sampaio Corrêa, de muita qualidade nesse time titular agora nesses 2 últimos jogos. Afonso, meu amigo Afonso Diniz, meu parceiro, que também trabalhou na jornada esportiva, como é que vem o Sampaio Corrêa, como é que começa os preparativos do time do Sampaio. Afonso é repórter da TV Mirante, da Rádio Mirante, tem o seu blog, afonsodiniz.com. Dá uma passadinha lá, porque o cara é fera. Afonso, chegue mais, meu amigo. Depois de derrota diante do Vila Nova por 3-0 fora de casa, o Sampaio Corrêa volta a encontrar sua torcida em confronto nesta quarta-feira diante do Londrina. O tricolor fez uma série de jogos fora de casa, passou toda a semana passada longe de São Luís, vencendo a Chapecoense e perdendo para o Vila Nova, e agora vai reencontrar o Estádio Castelão e sua torcida em novo confronto, agora pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Para o duelo, desfalques e um listão apresentado. Primeiro, os suspensos. Caso do Gabriel Furtado, zagueiro, que recebeu o 3º cartão amarelo em reclamação no banco, estava com desconforto muscular, está cobrindo aí a recuperação de um edema. De repente foi uma movimentação para tentar ganhar mais dias e zerar esses cartões. Também tomaram o 3º cartão amarelo o volante Neto Paraíba e o meia Marcinho, que serão desfalques do Sampaio Corrêa neste confronto. A Alisson está sendo avaliado e certamente estará fora deste duelo diante do Londrina. O Sampaio Corrêa ainda não se pronunciou sobre a recuperação do jogador, que deixou o estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, inclusive de ambulância. O time do Sampaio Corrêa, na contrapartida disso, já tem recuperados do departamento médico o atacante Ítalo e o lateral esquerdo Pará. Eles foram liberados do departamento médico, mas a decisão será do técnico Márcio Fernandes se já relaciona estes atletas para a partida de quarta-feira. Isso tudo vai ser definido nos próximos 2 dias. Hoje e amanhã, o Sampaio Corrêa realiza toda a sua preparação para esse confronto diante da equipe paranaense. A Bolívia Querida, que com o resultado diante do Vila Nova, permanece na 12ª colocação com seus 12 pontos. O time tricolor também deve divulgar nas próximas horas a movimentação de ingressos, que devem ficar direcionados ao preço de R$ 25 a R$ 50, como o clube tem praticado dentro deste Campeonato Brasileiro da Série B. O confronto contra o Londrina está marcado para esta quarta-feira, às 7 da noite, no Estádio Castelão. As notícias tricolores com Afonso Diniz. Valeu, meu grande Afonso Diniz, obrigado pela sua participação. Agora vamos ver essa 10ª rodada, como ela se configurou. Foi assim, ó. Desde a sexta-feira, Botafogo 0-0 contra o Tombense, Ceará 2-0 no Chapecoense, Criciúma 3-0 no Atlético Goianiense, Vitória 3-0 no Ituano, Juventude 3-2 no Avaí. Mirassol 1-0 na Ponte Preta, ABC 0 no Novo Horizontino 1, Vila Nova 3-0 no Sampaio, Guarani perdeu, olha, o Guarani perdeu para o CRB, que melhorou, mas não saiu ainda da zona, o CRB. E aí perdeu uma invencibilidade desde o ano passado que não perdia em casa, o Guarani. Então o CRB 1-0. E Londrina perdeu em casa no Estádio do Café para o Sport de 2-1. É o adversário do Sampaio, o Londrina, na próxima quarta-feira. Como é que ficou a classificação? Ficou assim, ó. Primeiro, Vitória com 22 pontos. Segundo, Vila Nova 20. Terceiro, Novo Horizontino 20. E em quarta colocação, Criciúma com 20 pontos. A seguir vem o Mirassol com 19. Sport já é o 6º colocado com 17. Sétimo, Botafogo 17. Oitavo, Ceará 16. A seguir, Atlético Goianiense 16. E fechando a primeira página, o Juventude na 10ª colocação com 15 pontos.
11º é o Guarani com 15 na segunda página. Aí logo na sequência vem o Sampaio Corrêa com 12 pontos na 12ª colocação. 13º Ituano com 10, a seguir o Londrina, adversário do Sampaio, na 14ª com 10. Aí vem Ponte Preta com 10, Chapecoense 9, zona de rebaixamento CRB 8, Avaí 8, Tombense 6 e ABC de Natal com 4 pontos. Perdeu em casa o time do ABC. Aí, que fase, pois é, Alan Al não quis vir para o Sampaio Corrêa, desembarcou lá em Natal, não está dando conta do recado lá no time do ABC. É difícil, a abertura de janela, muita gente vai ter que correr no mercado aí para contratar. Então, moçada, é isso da Série B. Agora vamos para a Série D do Campeonato Brasileiro, onde tivemos o Maranhão Atlético Clube participando. E o Machão da Ilha, ele é assunto agora com o meu amigo Wallace Brito, repórter da Rádio Mirante, nosso parceiro nas jornadas esportivas e que traz também a sua colaboração aqui ao canal. Wallace Brito, a bola é sua. O Maranhão Atlético venceu a segunda consecutiva. O Maranhão Atlético Clube venceu mais uma na Série D do Campeonato Brasileiro e conseguiu se estabelecer no G4 desse Grupo 2. No último sábado, a equipe atleticana recebeu o Fluminense do Piauí, no estádio Castelão, e não teve dificuldades para vencer. O MAC ganhou pelo placar de 2-0. Os gols da equipe atleticana foram marcados por Jorge e Rafael, ambos os gols no primeiro tempo. O Maranhão começou se impondo tecnicamente sobre a equipe adversária e logo fez questão de criar as primeiras oportunidades. O Jorge, em um belo chute de fora da área, acabou abrindo o marcador para a equipe atleticana e depois o atacante Rafael, em um lance de bastante luta dele, que é uma característica desse jogador, acabou vencendo a defesa adversária e ampliando o marcador. No segundo tempo, o Maranhão até que criou algumas boas chances, mas o ritmo diminuiu e o time não conseguiu ampliar mais a sua vantagem no placar. No entanto, a vitória se manteve. Final de placar, Maranhão 2, Fluminense do Piauí 0. Após o jogo, o zagueiro Maicon falou no microfone Mirante, analisando essa vitória e já projetando a sequência da competição. Precisávamos da vitória para nos mantermos no G4, dar sequência na competição, né? Nos afirmar e dar moral também. Chamar o torcedor para o nosso lado também. Jogamos bem, graças a Deus conseguimos sair com resultado positivo. Você pode falar do desempenho defensivo do Maranhão, mais um jogo que o MAC não sofre gols, hein, Maicon? É verdade. Graças a Deus conseguimos ficar bem sólido ali atrás, mas é fruto de grande trabalho e continuar trabalhando e, se Deus quiser, todas as partidas conseguir fazer isso, sem sair gol e sair com resultado positivo dentro de campo. Tá aí, portanto, a palavra do zagueiro Maicon falando aqui no microfone 600. Como o Maicon destacou, foi o segundo jogo que o Maranhão fez sem levar gols, o que, é claro, representa uma evolução no sistema defensivo. Nesse jogo, diante da equipe do Fluminense do Piauí, o técnico Zé Augusto repetiu a formação que já tinha utilizado naquela partida contra a equipe do Parnaíba. Como ele falou, sem mistério, ele optou por dar uma sequência na formação inicial e deu certo, tanto que o MAC venceu. O Maranhão está na terceira colocação e por pouco não assume a segunda posição, isso porque o Parnaíba acabou vencendo o Cordino e conseguiu se manter ali na vice-liderança. O MAC agora vai em busca de somar 3 pontos fora de casa, em busca da sua primeira vitória jogando longe de São Luís. Nesta quinta-feira agora, dia 8, o Maranhão enfrenta a equipe do Caucaia, do Ceará. O jogo vai acontecer lá na cidade de Caucaia. O time treina nesta segunda-feira, trabalha hoje e amanhã, na terça-feira aqui em São Luís, viagem depois e na quinta jogam contra a equipe do Caucaia, do Ceará, com o objetivo, é claro, de ganhar 3 pontos, a sua primeira vitória fora de casa. Portanto, semana que começa de preparação, tem viagem e tem jogo. Nesse meio de semana, Maranhão quer subir ainda mais dentro da tabela. As notícias do Machão da Ilha, com o Wallace Brito. Obrigado, Wallace Brito. Vamos agora aos jogos, resultados que aconteceram do grupo 1, que é o grupo de cruzamento com o grupo 2. Tunaluso 0-0 com a Águia. Nacional de Manaus 3-0 no São Raimundo. São Francisco 1, o Maitá 4. Trem joga hoje com o Princesa Solimões. Vamos acompanhar isso aqui e vamos trazer os resultados para você também amanhã.
Atlético Cearense perdeu em casa para o Ferroviário, 2-0, todos aqui do Ceará. Maranhão 2-0 no Fluminense do Piauí. Parnaíba 3-0 no Cordino. Caucaia 3-3 contra Tocantinópolis. E a classificação está assim no grupo 1. Nacional de Manaus 12, Águia Marabá 10, Tunaluso 8 e o Maitá 7. São Raimundo 7, Princesa Solimões 4, Trem 3 e São Francisco 8º com 3 pontos. Portanto, Nacional, Águia Marabá, Tunaluso e o Maitá aqui no G4. No grupo do Maranhão Atlético Clube dos Maranhenses, Ferroviário lidera com 15 pontos, Parnaíba 10, Maranhão Atlético na terceira colocação com 8, Tocantinópolis é o quarto com 5. Aí vem Atlético Cearense 5, Cordino 5, Caucaia 3 e Fluminense do Piauí 2. Continuando a lanterna o Fluminense, o Cordino caiu mais uma posição nessa rodada, agora perdendo para o Atlético Cearense, que é o quinto colocado, e o sexto é o Cordino. O jogo foi diante do Parnaíba, né? A derrota de 3-0 aqui do time do Cordino. Galera, vamos agora para a Série A do Campeonato Brasileiro, para a gente falar do Brasileirão. Série A do Campeonato Brasileiro, aqui está os resultados. Fortaleza 0, Bahia 0, Cruzeiro 0, Clube Atlético Mineiro 1, golaço do Hulk. Clube Atlético Paranaense 1-0 do Botafogo, perdeu o Fogão de Assunção Maria. América 2-0 no Corinthians, perdeu o Corinthians do professor Luxemburgo. Santos 1-1 com o Internacional. Fluminense 2-1 no Bragantino, Grêmio 2-1 no São Paulo. Palmeiras 3-1 no Coritiba, Goiás 0, Cuiabá 1 e hoje tem clássico brasileiro, Vasco e Flamengo no Maracanã, às 8 da noite, 8 da noite. A classificação da Série A está assim, Botafogo é o primeiro, 21, Palmeiras o segundo, 19, Atlético Mineiro o terceiro com 17, Grêmio o quarto com 17. A seguir Fluminense 16 e Atlético Paranaense 15. Aí vem São Paulo na sétima colocação com 15, a seguir Fortaleza 14, Flamengo 13 é o nono e o 10º é o Cruzeiro com 13 pontos. Na segunda página está aqui o Bragantino 11º com 13, depois Santos 12, Internacional 11, Cuiabá 11, Bahia 8, Corinthians 8, zona de rebaixamento Goiás 7, América 7 e Vasco da Gama 6. O lanterna é o Coritiba com 3 pontos. Agora vamos para a Série C do Campeonato Brasileiro. Aqui estão os resultados. América de Natal 1, Operário 0, Altos 1, CSA 1, Manaus 1-0 no Volta Redonda, Pouso Alegre 0, Náutico 1, Brusque 1, Remo 1, Remo empatou fora de casa, Paysandu empatou em casa, 1-1 com São José, Botafogo 1-1 com Floresta, Ipiranga 0, Aparecidense 1, Confiança 2, Amazonas 3, e o jogo de hoje, segunda-feira, São Bernardo e Figueirense, 20 horas no 1º de abril, lá em São Bernardo, São Paulo. Então, demos uma passada aqui e agora a classificação. Vamos nessa. São Bernardo lidera com 12, Botafogo segundo com 12, Amazonas 11, Ipiranga o quarto com 10, Náutico 10, Confiança 9, Manaus 9 e CSA o oitavo com 9. Esses aqui estariam classificados. A seguir São José 9, Operário 8. A segunda página tem Altos 8, Brusque 8, Figueirense 7, Pouso Alegre 7, Paysandu 7, Volta Redonda 6 e na zona de rebaixamento Aparecidense 6, Floresta 6, América 5 pontos e Remo 4 pontos, ainda continua na lanterna o Clube do Remo. É isso, minha moçada, por enquanto é só. No próximo conteúdo estaremos trazendo notícias do Sampaio, do Maranhão Atlético, do Cordino e vamos também trazer os próximos jogos de todas as divisões aqui do Brasileirão 2023. Obrigado pela sua companhia, uma excelente segunda-feira a todos. Até o próximo conteúdo, grande abraço. Mebal Alumínio, fabricação, automação e manutenção do seu portão de alumínio. Motores, vidros temperados, jardim de inverno, box para banheiro, portas e janelas em vidro temperado. Em São Luís, entrada do Quatraque bem ao lado do sinal. O WhatsApp 987242849 ou ligue 3238 5050 98802 0326.